Galera, boa noite. Quem está aí na sala, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Renata, é um prazer ter vocês aqui no nosso canal do YouTube e passo a palavra para vocês aí do Grupo EMBA. Oi, gente, boa noite. Todos vocês que estão aqui acompanhando a gente, estamos aqui com muita satisfação. A gente veio fazer essa live para vocês. Vou apresentar rapidinho a EMBA, vou apresentar rapidinho o nosso corpo técnico, os nossos profissionais que trabalham aqui, essa parceira maravilhosa que nós temos aqui, a Dani, nossa grande fã. Eu sou muito fã da Dani, isso todo mundo já sabe, não é de surpresa para ninguém. E a recíproca é verdadeira, então bora! Então, é isso, gente. Eu queria que vocês aproveitassem esse bate-papo que a gente vai fazer. A gente quer fazer um clima assim bem descontraído. A gente está aqui no laboratório da EMBA. Eu e a Thaís, a gente está aqui já mostrando para vocês a nossa casa, né? A gente passa boa parte dos nossos dias aqui. Então, para quem não conhece, nós somos do Grupo EMBA. Nós somos uma empresa onde os nossos fundadores estão desde 98 no mercado da farmacêutico, de distribuição de medicamentos. Então, a EMBA está há mais de 10 anos no mercado e a gente estamos aqui ativos justamente para trazer soluções para vocês. Então, hoje a gente está num marco regulatório muito legal. Então, o ano passado saiu... A gente vem numa parte regulatória, a gente pode dizer, já faz um tempinho, né, Dani? Desde 2017, que lançou... Desde 2015, que é a primeira versão do guia, né? Da Exatamente. Anvisa. Depois foi lançado o guia final em 2017. Mas isso era só para biológicos, praticamente só para cadeia fria, né? E entrava uma parcela bem pequena dos biológicos aí que são carga seca, né? A gente pode dizer. E aí, ano passado, veio o boom, né? Tivemos a consulta pública 343, que rodou por um tempo, ficamos todos na expectativa de quando vai sair. E aí, em março, a gente teve em setembro de 2019. Saiu o RDC, que ela entraria em vigor em março de 2020. Entraria, porque depois a gente teve uma prorrogação aí, agora ela tem mais um tempinho de prazo aí, o pessoal tem mais 1 ano e meio para ela entrar em vigor. Mas, enfim, nós temos aí um avanço que a gente está vendo na nossa área, que é essa parte de transporte dos medicamentos, transporte dos produtos, não só de cadeia fria, por muitos anos se falaram em cadeia fria, e a gente sabe que agora entrou tudo na onda, né? Todo mundo entrou na dança, cadeia fria, carga seca, congelado, negativo, todo mundo agora tem que estar qualificado. Então, a gente está num marco regulatório muito legal, e a gente aqui do Grupo EMBA, a gente se empenhou para trazer soluções, para fazer materiais e embalagens para atender o transporte de vários segmentos farmacêuticos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, o Grupo EMBA é isso, é uma empresa que está aqui para trazer soluções para vocês, e tudo que a RDC está pedindo hoje, a gente tem para oferecer. Desde uma embalagem para transportar o medicamento, a qualificação dessa embalagem, a qualificação dos adendos que a gente chama, né? Da câmara fria, do freezer, da geladeira, do galpão, do caminhão, enfim, tudo onde o seu medicamento vai estar, seja em qual temperatura ele esteja, eles têm que estar qualificados, de ponta a ponta, do começo ao fim, na indústria, no operador logístico, na distribuidora, na transportadora, né? A gente tem que estar com isso qualificado e monitorado. Então, a EMBA está aqui para trazer todas as soluções para vocês. A gente vai falar um pouquinho de tudo que a gente desenvolveu, que a gente tem aqui disponível no mercado para atender vocês. E vim aqui também, vou apresentar todas essas pessoas que vocês estão vendo. Então, vamos começar pela nossa farmacêutica também. Oi, boa noite. A loira e a morena. Bom, eu sou a Thaís, eu sou farmacêutica aqui do Grupo EMBA, trabalho direto aqui com a Rê, a gente faz esse desenvolvimento de embalagens, qualificações de embalagem. E como a Rê disse, a gente está aí para trazer as soluções e para compartilhar essas soluções, né? Que é o mais importante, disseminar a informação para que todo mundo faça um transporte seguro e com qualidade. Rica, apresenta-se. Eu não sou novo no mercado, né? Já tenho bastante tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Racanelli. Trabalho já há muitos anos nisso, né, com cadeia fria e mais especializado na área de tecnologia. Estou desde 2008 nessa caminhada aí, não é de pouco tempo. Tem algum tempo já que eu estou trabalhando aqui com o pessoal da EMBA. Estou em minoria, né, para variar, só mulherada aí.
puxando a fila. Eu tenho o prazer de trabalhar com essas mulheres. A Dani conheço há bastante tempo já, a Renata de outras empresas, inclusive, né, Rê? Opa, já é de longa data aqui o negócio. De longa data, é isso. E a Tá Morena aí do grupo. Estamos aí. Hoje eu estou mais como um suporte técnico. A gente vai conversar bastante sobre muita coisa, muita solução. A ideia é ir mais na prática, né? O que fazer para resolver, mostrar na prática mesmo os desafios e como faz para a gente não ter dor de cabeça, né, com a fiscalização. Eu vou ficar mais quietinho aqui, mais suporte. Faço questão que as mulheres dessa live puxem a fila, por favor. E agora, a ilustre Daniela Silva, presente-se, Dani. Bom, gente, para quem não me conhece, boa noite. Estou vendo aqui várias galerinhas das mentorias aqui em peso. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente nessa noite, né? Eu falo que conhecimento ninguém tira da gente. Como a Renata falou, a gente está passando pelo marco regulatório. E esse marco regulatório vem para quê? Para a gente aprender. Com marcos regulatórios que a gente realmente conhece e agrega conhecimento. Eu trabalho na área há 17 anos, na área de qualificação e validação. Com qualificação de transporte, eu comecei em 2003. Gente, meu primeiro desafio foi fazer uma validação, era a época validação de transporte, a gente chamava. Transporte marítimo, um desafio que eu tentei fazer, mas não consegui implementar. Conheci o Ricardo na época que ele trabalhava também com parte de soluções para o mercado, já de cadeia fria, a gente já se conhecia. Então, assim, estou no mercado já há algum tempo, trabalhando com qualificação, validação e qualidade. Então, para quem não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal da MD, depois vai ter o canal do Grupo EMBA também. E a gente está aqui com o mesmo propósito, todo mundo, acho tanto a Renata, quanto a Thaís, quanto o Ricardo, é disseminar conhecimento nessa área, que é uma área que a gente vai ter um trabalho grande, um trabalho desafiador, mas um trabalho gostoso, com certeza que nós vamos colher frutos aí num futuro bem legal. As meninas, queria dar parabéns que estão aí no laboratório, realmente mostrando a realidade de vocês. A hora que eu entrei na live, eu falei, gente, que barulho que é esse? As meninas da Câmara Fria. Eu conheço o laboratório EMBA, né? Já fui lá no laboratório delas. É fantástico. Então, assim, eu parabenizo vocês pela iniciativa de estarem aí fazendo a live do local, da casa de vocês, realmente. Então, gratidão. E gratidão pelo convite, né? Ao Grupo EMBA, por eu estar aqui com vocês nessa noite para poder disseminar conhecimento, que é o meu propósito maior, poder ajudar nesse mundo aí, nesse mercado que a gente tem aí. Legal, muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo todo o nosso corpo técnico aqui, todo mundo engajado nesse propósito. Eu sou a Renata, sou farmacêutica aqui do Grupo EMBA, estou tanto na parte técnica quanto comercial. Tenho uma experiência aí de mais de 10 anos no mercado, de qualificações, né? A princípio de cadeia fria, agora a gente fala que eu sou uma pessoa eu tornei uma pessoa fria, só lido agora com gelo. Agora não, agora estou aquecendo um pouquinho com 15 a 25, né? Mas é isso, eu tenho aí uma experiência já boa no mercado, virei especialista em transporte e acondicionamento de medicamentos. Também, em paralelo, eu sou docente do curso de logística farmacêutica, dos produtos sujeitos à vigilância sanitária, da Racine, do módulo. O Cleiton está aqui na sala. O Cleiton está aí, né? Eu vi, né? Então, estamos aqui, né? Eu queria só explicar para vocês por que a gente decidiu fazer essa live, né? Então, a gente está naquela época de distanciamento social, a gente está passando por uma época bem atípica, que jamais ninguém imaginaria que a gente fosse passar por isso que a gente está passando, né? Então, a gente criou essa live justamente para a gente poder ficar um pouco mais próximo, né, dos nossos clientes, das pessoas, para vocês conhecerem o que tem no mercado, para a gente poder, talvez, ali bater um pouquinho de um papo. Então, a gente achou muito interessante a gente poder, talvez, trazer essa proximidade, né? Então, a gente está sempre em evolução constante de produtos, desenvolvimentos, a nossa diretoria aqui não mede esforços no nosso P&D, então a gente está ali sempre fazendo novas soluções e lançando produtos no mercado,
Hoje a gente vai fazer 2 pré-lançamentos e a gente vai deixar 2 lançamentos para a próxima live. Não vou dar spoiler, mas a gente tem produto que já está em fase assim, já está no forno para acabar, então a gente vai esperar realmente estar prontinho, o bolinho está pronto para a gente poder fazer uma próxima live. Mas por enquanto a gente já tem algumas soluções que vocês estão vendo aqui atrás da gente, que a gente já está fazendo o lançamento delas, a gente tem, né, todo engajamento, então a gente fez essa live justamente para vocês entenderem, conhecerem o que a gente faz e tudo mais. Então, 2 recadinhos rapidinho antes da gente começar aqui, para a gente já começar nosso bate-papo, Dani. A primeira, pessoal, preencham o formulário que está no descritivo do link aqui do YouTube, tá? No próprio descritivo aqui tem um formulário. Todo caso, o formulário também está na página da Dani, ela fez um story que tá, o arrasta para cima, tá lá. A gente está tendo o pessoal preenchendo, muito obrigada, pessoal, vocês estão preenchendo aí, tá bem legal. Quem não preencheu, corre para preencher, que a gente vai fazer o sorteio de alguns brindes. Então, brinde eu vou dar spoiler para vocês saberem o que a gente está programando. Então, a gente tem aqui um kit, isso aqui os homens gostam, hein? Um kit churrasco, aqui uma faca, um garfo aqui para fazer um churrasquinho gostoso, com um caderno. Então, esse é o primeiro, a gente vai sortear 3 desse. A gente também vai sortear esta mochila, que eu estou particularmente apaixonada por ela. Então, isso aqui também a gente vai sortear 3. Já se inscreveu, né? Você não vale. A gente vai sortear também 3 bolsas dessa, bolsa de viagem. Então, a gente... E a Dani também já me falou aqui que vai sortear um livro autografado. Então, quem for o sortudo... Tá aqui, separado. Quem for Por que eu não tenho esse livro ainda? vai... Oi? Por que eu não tenho esse livro aí ainda? Autografado? Só você que não tem, Ricardo. Eu também já tenho. Tomei um café com a Dani e ganhei um autógrafo ainda. Maravilhoso. Olha lá, todo mundo eu quero. Então, se inscrevam para ganhar o livro autografado. Tem que se inscrever no link que está aí no link da live para poder participar, tá? E vai ser realmente... Eu vou enviar para vocês. Legal, obrigada, meu amor. Então, a gente tem esses brindes, então preencham o formulário que está no descritivo do próprio link do YouTube, aqui, e também no Instagram da Dani, também nas nossas redes sociais, também tem, no nosso Facebook, nosso Instagram. E aí preencham, que no final da live a gente vai fazer um sorteio. Então, quem não preencheu, corre lá. E o segundo recadinho que eu queria dar para vocês... Eu gostaria que vocês dessem sugestões que vocês gostariam que a gente discutisse nas próximas lives. Então, eu gostaria que pode mandar aqui pelo próprio chat aqui do Instagram, do YouTube, desculpa, que a gente está aqui acompanhando. E já colocam algumas ideias, uns temas que vocês gostariam que a gente avaliasse, que a gente discutisse em outras lives. Essa vai ser apenas a primeira de algumas outras que faremos. Então, a gente gostaria que vocês mandassem aí um pouco de alguns temas para a gente discutir. Hoje é mais uma introdução para vocês descobrirem o que a EMBA tem e depois a gente vai entrando em assuntos que forem bem solicitados. Então, já vão mandando as ideias aí que a gente já vai anotando daqui, tá bom? Então, gente, vamos lá para começar aqui. Eu queria saber a opinião da Dani, a nossa especialista em qualidade. Hoje acho que não tem alguém no mercado tão capacitado para falar de qualidade que nem a Dani, né? Então, Dani, eu queria ver com você, eu queria que você explicasse um pouquinho a sua opinião sobre os pilares fundamentais que tanto a RDC 304 quanto a RDC 360, que na verdade é a mesma, né? Uma é só um adendo. O que esses pilares são fundamentais, trouxeram para a área da logística farmacêutica, tá? O que tem que ter uma atenção especial nesses pilares? Explica um pouquinho aqui para todo mundo. Legal, Rê. Eu acho esse assunto muito importante. Eu acompanhei a 343, a consulta pública, desde o início. Eu fui na consolidação da consulta pública, que foi em março de 2019, lá em Brasília, quando teve a consolidação. Então, eu estive em Brasília, na Anvisa, falando com o Ronaldo, né, na reunião de discussão. E tanto que quando a gente teve em março de 2019, que
teve essa reunião de consolidação da 343, a gente estava já assim, na esperança que fosse ser publicada a 304 logo em seguida. Mas não, ela só foi publicada quando? Em setembro de 2019. Então, a gente teve alguns meses para ela ser publicada, mas teve um motivo. A Anvisa tinha um motivo primordial para isso. Qual que foi? Lançar, primeiro, publicar a legislação das boas práticas de fabricação de medicamentos, que é a 301, que tem um capítulo que fala de transporte. Então, na 301 já se fala em transporte, e em seguida eles publicaram em agosto a 301, e em setembro foi publicada a 304. E foi em setembro de 2019, né? E agora, em março de 2020, a gente teve a publicação, a revisão, né? A 360, complementação da 304 de alguns capítulos. Eu falo que a 304 tem 3 pilares fundamentais que a gente tem que se basear. Ela veio para quê? Fazer uma integração, comunicação. Porque até então, qualificação de transporte era responsabilidade de quem? Do fabricante de medicamentos. Só eles eram cobrados. Hoje não. Hoje está muito bem claro a responsabilidade compartilhada. A gente tem que ter hoje a responsabilidade do fabricante de medicamento, do distribuidor e do transportador, até chegar no consumidor final, né? Que são os nossos pacientes, que somos nós mesmos, que pode ser a sua mãe. A gente tomava vacina, agora a vacina do Covid. Eu tive Covid e fico imaginando, imagina a vacina que chegou agora, né? Dia 20 de julho, essa semana, chegou do Butantan, que estão começando a fazer os testes da fase 3, e eu fico imaginando, imagina o transporte dessa vacina da China até o Brasil e não chegar da forma adequada, e a pessoa vai, toma e não faz efeito. Olha a criticidade que tem a questão de transporte. Então, a gente precisava realmente de uma legislação que houvesse a cobrança. Não que a gente não tivesse a cobrança, a gente tinha cobrança porque tinha, como a Renata comentou no início, o guia de biológicos, todo mundo aplicava o guia de biológicos para outros medicamentos, seja de 2-8, 8-15, até para carga seca, alguns já se antecipavam e aplicavam. Então, eu falo que isso veio realmente porque brasileiro, a gente às vezes tem cultura de deixar tudo para depois, né? Então, assim, eu falo que a gente tem que começar já a fazer a implementação da cultura de qualidade. E um dos pilares da 304 é sistema de gestão da qualidade. Procedimentos operacionais, ter manual da qualidade, ter a qualificação do seu fornecedor. O seu fornecedor que faz a qualificação térmica tem que ter os mesmos requisitos de qualidade que você tem. Vocês têm que, o fornecedor de qualificação térmica, como o Grupo EMBA, tem que estar aberto as instalações para todo mundo ser recebido. E eu sei que as meninas passam por várias auditorias, porque elas fazem parte dos meus grupos de mentorias, e a gente conversa bastante sobre isso. Então, assim, escolham muito bem o fornecedor que vai fazer o serviço de qualificação térmica, de mapeamento térmico de depósitos, né? Foi um dos temas sugeridos aqui que eu vi no chat, mapeamento térmico de depósito. Esse fornecedor tem que estar qualificado, esse fornecedor, porque o segundo pilar seria o quê? Qualificação e validação, porque a 304 fala até de sistemas informatizados, preferencialmente utilizar sistemas informatizados. Eu até brinco com o meu pessoal nas minhas aulas, lá das mentorias, que eu falo que termohigrômetro tem data de validade, porque termohigrômetro não tem integridade de dados, não garante a integridade de dados, não fala quem fez, que horas que registrou, o Ricardo tá rindo aí, né? É o que a gente faz sentido, fala, né? Ricardo? O papel aceita qualquer coisa, né? Papel aceita qualquer coisa, assina embaixo, Dani, é isso aí mesmo. Tem data de validade, porque assim, é data logger que a gente vai ter que estar utilizando para garantir a integridade de dados, para ter a validação do software, porque tem um parágrafo no 304 que fala utilizar preferencialmente sistemas informatizados. Esse preferencialmente já vem com o quê? No futuro vai ser obrigatório o sistema informatizado. E não basta ter o sistema informatizado, datalogger, tem vários dataloggers aí no mercado. A gente tem que ter um datalogger que tenha um software validado, que siga o guia 33, que foi publicado agora em abril de 2020, que siga a IN 43, que é a IN de validação de sistemas informatizados, que siga a 21 CFR Part 11. Então, a gente tem várias diretrizes para seguir, porque o Brasil hoje está entrando no PICS, no esquema de inspeção de cooperação farmacêutica. Então, o Brasil entrando no PICS, onde nós somos 52 países já que fazem parte desse PICS, desse esquema de cooperação, a gente vai ter harmonização com os países europeus, com os Estados Unidos, com a China, com a Itália, tem vários países que fazem parte. Então, a gente tem que ter sistema de gestão da qualidade, qualificação e validação e rastreabilidade.
Rastreabilidade vai ser fundamental, porque o artigo 7 da 304 já entrou em vigor, logo após a sua publicação, né? E o artigo 7 fala do quê? Da rastreabilidade do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, fala que a empresa, a distribuição, pode comprar medicamentos agora, não precisa ser somente do detentor de registro, eu posso comprar de outra distribuidora. É óbvio que, desde que eu garanta, que eu comprove documentalmente que eu tenho essa rastreabilidade. Então, assim, são 3 pilares fundamentais que, se vocês tiverem, quem trabalha na área de logística aqui, tiverem em mente, sistema de gestão da qualidade, um sistema de gestão da qualidade, sistema de qualidade muito bem implementado, qualificações e validações muito bem feitas, mapeamento térmico de depósito, qualificação térmica, qualificação das embalagens térmicas, e a rastreabilidade, vocês vão estar respaldados para seguir a legislação, que é o que realmente está exigindo da gente. Então, veio para quê? Aumentar a régua de qualidade, não tem como não falar de qualidade a partir de agora. Então, e veio também para integrar esses elos da logística, distribuição, fabricantes de medicamentos, distribuição e transportadoras. Essa é a minha opinião aí dos pilares que eu acho essencial, não tem como não deixar de falar. Precisa, né, Dani? A gente precisa falar, a gente precisa mostrar. É um conjunto, né, Dani? Não adianta por exemplo, eu, indústria, me preocupo tanto com a fabricação, com o armazenamento aqui na minha empresa, né, dentro do meu galpão, e aí simplesmente depois, pronto, né? A gente sabe que, infelizmente, uns dados que eu sempre falo na minha palestra, você também sempre fala nas suas palestras, eu também falo muito nas minhas aulas. Infelizmente, a gente tem um dado muito triste para passar para vocês, que 50% de todas as vacinas que são transportadas no mundo inteiro chegam sem condições de uso ao paciente. Então, assim, todo mundo fica ali naquele engajamento da gente fabricar, tem toda aquela cobrança da indústria farmacêutica, que a gente sabe que precisa da qualidade para fabricação e tudo mais. E aí, 50% dessas vacinas, por conta de problemas no transporte, chegam sem condições de uso. Isso é no mundo inteiro, não é um problema só do Brasil, né? Isso é um problema mundial, e esse dado é da Organização Mundial da Saúde, ou seja, é um dado, infelizmente, é um dado real, é um dado que a gente sabe que realmente é isso. Então, é um conjunto, porque o medicamento, no partir do momento que ele sofre um problema no transporte, por falta de uma embalagem qualificada, ou vamos falar até de um caminhão que não está dentro da temperatura correta para ser transportado. Se ele sofre aquele problema ali da temperatura ali, a gente quebrou esse elo, essa corrente, a cadeia fria, por quê? Porque é uma cadeia, não, as correntes que estão todo mundo ali abraçados, alinhados. Quando você sofre um problema de temperatura, por armazenamento, transporte, que seja, esse elo se rompeu. E a gente não sabe quando o medicamento aconteceu isso. Ele não tem um aviso dele lá dizendo, opa, saí da temperatura, gente, não me consumam. Não tem como. Alguns, muito raros, um ou outro, tem um problema de precipitação, muda de fase, muda de cor, mas assim, são pouquíssimos, né, Dani? Para não dizer nulos, a gente sabe que existe, mas assim, a quantidade de medicamentos, uma pomada, quando, né, ele entra lá, temperatura, às vezes você vê ela dividindo, né, ela entre as fases, né? Dermacide, sabonete íntimo nosso também. Se deixar exposto ao sol, você vê a mudança de fase. Que eu validei esse processo e eu sei que acontece isso. Não sabia! Se você deixar no banheiro, a gente normalmente deixa no banheiro, né, do nosso apartamento, da nossa casa, com exposição solar, aquele sol lá batendo. Aí a gente vê que está separado as fases. Aí vai fazer reclamação do cliente, vai no saque, fazer uma reclamação. E a gente vai receber a resposta que isso daí é erro no armazenamento do produto. Até, Dani, a gente não é muito o nosso foco, mas vamos falar, quantas pessoas aqui não guardam os seus remedinhos dentro do banheiro? Sim, com umidade. Não é? Pessoal que estão nos assistindo, não guardem medicamento no banheiro. Banheiro e cozinha são locais que têm muitas alterações de temperatura. Uma hora tá quente, uma hora tá frio, ligou o fogão, a temperatura da cozinha sobe, ligou o chuveiro, que a gente fica ali meia hora no chuveiro, a temperatura sobe, tudo isso são oscilações de temperaturas no seu medicamento. Então, exatamente, vamos procurar locais arejados, sem muitas oscilações de temperatura. Beleza? Legal. Pode falar, Ricardo, desculpa. Não, só complementando isso aí, não é só no banheiro e na cozinha, né? E o pessoal que deixa aquele remedinho para dor de cabeça dentro do carro.
Gente, Esfarela. 70, 80 graus chega lá e depois não sabe porque o remédio não funciona. Exatamente. Tudo tem um motivo. Se a gente for falar de carro, vamos falar quem agora nessa época de pandemia já não deixa um álcool em gel ali já no carro, pronto. É aquele carro fica ali numa temperatura de 70 graus, né? E aquele álcool em gel ali já não tá tão sério, tipo assim, né? Exatamente. Ô, Rê, eu queria falar que a gente está com uma honra aqui. O Saulo da Anfarlog está aqui prestigiando a nossa live. Gratidão, Saulo, por estar aqui também com a gente. E você me perguntou, você me fez uma pergunta e eu tenho aqui uma dúvida. Posso perguntar para vocês? Por favor. Vocês que são especialistas, né? Vocês três que são especialistas na parte de qualificação de transporte, né? A gente sabe que muita gente, como eu falei, né? A gente era cobrada na cadeia fria, na qualificação de transporte. Então, muita gente já tem a sua qualificação desenvolvida, da sua embalagem térmica, a sua rota já mapeada, que essas seriam as qualificações legadas, que a gente diria se fosse uma avaliação de processo. E essas qualificações seguiam o guia da Anvisa de produtos biológicos, que foi publicado em abril de 2017. Na opinião de vocês, com a 304 e com a 360, essas qualificações estão vigentes? Precisa fazer alguma avaliação, alguma análise de risco? O que vocês me falariam sobre o que já temos? Vamos lá. Então, Dani, olha, o que eu posso te falar é que tem muita qualificação ainda que não está nem nos moldes do guia da Anvisa, tá? As qualificações anteriores aí a 2017 tem bastante. Então, a forma de monitoramento era diferente, geralmente só um ponto. Então, tem bastante coisa para adequar ainda. Já tem bastante gente, nós mesmos já desenvolvemos bastante, já temos desenvolvidas embalagens tanto para 2A8 quanto 15A25, nesses moldes, tanto do guia da Anvisa, que atendem, mas também a gente sabe que cada processo é específico, né? Não tem como, eu tenho essa embalagem qualificada de um cliente X, dá para usar para todos os clientes. Então, a gente sabe que todo mundo vai ter que correr atrás aí, ficar atento aos prazos, não deixar para a última hora. Isso é muito importante. Não deixar para a última hora, que é o momento de correr para qualificar, para conseguir atender o prazo. Um adendo, só rapidinho, não te cortando, que eu queria dizer que o prazo da RDC não significa que você tem aí, depois que a RDC entrar em vigor, que vai ser agora, que mudou para 18 meses, ou seja, em setembro do ano que vem, né, de 2021, ele diz ali no artigo 88, né, que a gente tinha visto, que diz 88, né? Que diz que depois que ela entrar em vigor, você tem 1 ano para apresentar soluções de qualificações. Ou seja, não é daqui 1 ano que eu vou começar a minha qualificação. Teoricamente, em setembro de 2022, a sua qualificação já tem que estar pronta. E detalhe, no meio da RDC, ela fala que você tem que mostrar que você já está com isso em andamento. Se você chegar numa auditoria e você for solicitado, você fala, não, mas a RDC está dizendo que eu só preciso fazer até setembro de 2022. Não, você já tem que começar, você já tem que estar em andamento dessa qualificação. Então, não é porque a gente agora ganhou um pouquinho mais de respiro, que a gente ganhou um prazozinho, que a gente pode dar uma relaxada. Não, a gente já tem que botar as qualificações em dia, porque qualificação é um processo demorado. Qualificação não se qualifica do dia para a noite, é um processo que demora no mínimo, com muita sorte, 1 ano aí, né? Tá, com muita sorte. Eu já falo 1 ano e meio, porque você tem as duas estações para fazer, você tem as duas estações para fazer, você tem esse intervalo aí entre as estações, entre o verão e o inverno, que você está aí, enquanto está lá esperando chegar o inverno, você está desenvolvendo no laboratório para dar tudo certo quando chegar lá na performance. Então, é o que a Rê falou, não dá para esperar, não vamos deixar para a última hora, né? E como a gente falou, a EMBA já tem soluções para tanto 2A8 quanto a 15A25, eu tenho as soluções para 72 horas qualificadas, só que é exatamente isso, a gente tem que fazer as qualificações olhando para a particularidade de cada cliente, não é todo cliente que vai precisar de 72 horas, né? Então, a gente tem o Geofarma, que é o gelo rígido, que ele atende tranquilamente até 60 horas de qualificação, então, para aquele cliente que precisa de uma rota mais, que é uma rota mais tranquila, 48 horas de transporte, então não vou falar, não preciso indicar para ele subestimar a embalagem, né? Vou colocar lá
e superestimar a embalagem, na verdade, deixar uma embalagem para 72 horas. Então, por isso, assim, a gente tem as soluções, mas ela tem que ser avaliada para o perfil de cada cliente, de acordo com a operação de cada cliente. Tá, você apontou algo muito que eu sempre menciono em todas as minhas lives, aulas, mentorias que eu faço. O copy-paste acabou. Não tem como copiar. A grama do vizinho não é igual à sua grama. O estudo térmico do vizinho não é estudo térmico de vocês. Não existe isso mais. Cada empresa tem a sua particularidade. Cada depósito, cada embalagem, cada equipamento térmico tem a sua particularidade e não tem copy-paste demais. A gente tem que realmente estudar, mapear cada cliente, cada empresa, para poder desenvolver a melhor solução, que nem você falou. Tem empresas que com 48 horas o gelo rígido está ok, tem empresas que precisam de 72 horas, vai precisar de uma solução. Por que gastar tanto? Sim. Entendeu? Eu acho que a intenção de todo mundo é essa, né, Dani? Óbvio, todo mundo fala sobre redução de custo. A gente não está aqui para falar que, não, o produto tem um custo, tem um valor agregado, então não adianta a gente querer não falar em redução de custo. Eu acho que o pessoal da área de qualidade, né, farmacêuticos e todo mundo que é dessa área da qualidade, está aí para isso. Eu reduzo o custo mais com qualidade. Estou oferecendo uma solução que vai atender da mesma maneira. Então, por isso tem todas essas particularidades. Não adianta eu colocar, o cliente precisa de 24 horas, eu dou uma caixa de parede dupla lá para ele, sendo que ele podia reduzir o custo dele ali com a parede simples, né? Então, assim, não é porque a parede dupla, por exemplo, as embalagens maiores, a gente não tem caixa de 80 litros parede dupla, 120 litros parede dupla, elas são paredes simples e elas têm lá. Então, assim, a questão toda é olhar com olhar particularidade e individualidade de cada cliente, ver a necessidade desse cliente, e em cima disso desenvolver as embalagens. Essa parte da parede das embalagens, que eu falo parede simples, parede dupla, porque às vezes as pessoas acham as caixas maiores vão ter uma performance. Se essa de 12 parede dupla tem 72 horas, a de 120 vai durar. E não é isso, né? Acho que o Rica pode até falar melhor para a gente em questões de espessura, de parede e de como funciona isso, porque eu acho que é uma coisa bem bacana da gente explicar, para não ficar essas dúvidas, né? Tipo, às vezes você dimensiona, tipo, de 12 dura 72, então a de 44 tem que durar, e não é por aí que a gente vai, né? Eu assino embaixo no que você está falando, Thaís, porque acontece o seguinte, existe um mito aí, né, que o pessoal acha que quanto mais parede, quanto mais espessa for a caixa, mais tempo vai durar o seu transporte e tudo mais. E não é bem assim que funciona. Na verdade, na prática, a gente vê isso desde sempre, que é um equilíbrio. Um equilíbrio de vários fatores. Conjunto, né, Ricardo? Exatamente, é o conjunto. Exatamente. Então, assim, a parede tem o seu papel? Sim, tem o seu papel. Mas o que as pessoas não param para pensar, por exemplo, é que você precisa ver a espessura da parede, é um dos fatores? Até certo ponto, sim. Mas, por exemplo, você tem a densidade do produto, do material isolante, vamos falar do isopor, né? A gente pode usar o termo isopor ao invés do EPS, porque são os parceiros da Knauf aí, não tem problema usar a marca deles. Então, a caixa de isopor, ela tem o fator da parede que influencia até certo ponto. Como a gente fala, por exemplo, de caixas ou embalagens que são voltadas para o transporte de medicamento, um dos principais fatores que precisam ser verificados, que precisam estar atento, é a parte de densidade. Você tem a densidade, é um fator estreito ali, está em torno de 20, mais ou menos, a densidade. E aí eu pergunto sempre para os clientes, para os projetos que a gente está fazendo, eles falam, eu já uso uma caixa, eu tenho um fornecedor, e a gente vai falando sobre densidade, esses assuntos, e uma das coisas que eu sempre pergunto para eles você controla, você faz um controle, quando você recebe, você faz um controle para saber como que está a densidade da sua embalagem, para saber se essa caixa foi produzida de maneira correta? Pouca gente para pensar nisso, que é igual o exemplo que você estava dando, Dani, de eu compro o meu produto lá na janela e aí não funciona direito e eu não sei por quê. No caso da embalagem não é muito diferente. Eu compro uma embalagem, teve todo um trabalho para desenvolver isso, o conjunto, a equalização, e aí a hora que você coloca isso em campo, vai fazer os monitoramentos da divergência. E você vai fazer um estudo para ver o que está acontecendo, por exemplo, a densidade.
Tem alguns mitos que a gente precisa derrubar aí, não é só isso. As meninas têm no laboratório algumas caixas que são de parede simples, de parede dupla. Tenta pegar uma de 40, em torno de 40 litros, Rê, só para o pessoal ver a diferença. A gente pegou de 12 para mostrar a diferença. A litragem interna é a mesma que vai mudar a espessura da parede. Essa é de 12. Pega a de 12 parede simples para o pessoal ver a diferença. Ó, não sei se dá para ver pela luz. Vou pôr pela minha mão, ó. Aqui na minha mão esquerda, a gente está vendo a espessura de uma caixa de parede dupla, de 12 litros, parede simples. E aqui a gente está vendo a espessura de uma caixa de 12 litros, parede dupla. Isso no EPS, né? É isso. E uma coisa que é interessante de falar sobre espessura de parede é que até certo ponto ela vai te ajudando com performance. A partir de uma certa espessura não faz muita diferença e essa relação não é linear. Não é linear. Por exemplo, você pega uma parede simples que tem essa espessura e aí você pega uma parede dupla que tem essa espessura, você entende que a performance tem que ser dobrada. Se eu dobrei a parede, eu tenho que dobrar a performance. E não é assim. Aí eu pego uma parede que é mais grossa ainda. Então eu vou ter 3 vezes a performance. Não é verdade. Se fosse assim, todo fabricante de embalagem já teria feito essas embalagens com paredes super espessas. E por que não fazem? São poucas as opções que você tem no mercado. Nós estamos no laboratório, e essa não sei se vai dar para mostrar. Tem uma embalagem que é de 90 litros, que tem uma espessura de parede que é de 100 milímetros. Imagina 10 centímetros de parede. E aí você imagina uma parede simples dura, o quê? 48 horas, tá? Em torno disso? Sim, eu consigo. Deixa eu ver se consigo pegar a tampa dela. Peraí. Já. Essa tampa para dar uma ideia. Essa caixa é tão pesada que vocês não têm ideia, que não dá para carregar ela vazia. Não dá para carregar. Cadê o Ricardo no laboratório? Eu abandonei elas no laboratório hoje. Ó, enquanto a Renata pega, a Leiliane colocou aqui algo bem legal, que a Leiliane é do Pará, de Belém do Pará, uma aluna minha do Belém do Pará, que ela colocou cada tipo de transporte, cada região geográfica, a gente tem um mundo de diversidade a serem analisadas, principalmente lá em Belém do Pará, que ela sabe que lá nem até as hidrovias a gente tem problema do transporte. Então, um comentário legal que a Leiliane fez, mas mostra aí, Rê, a caixa. A Leiliane deve ter aí, ó. A Renata é forte. Olha isso, gente. Olha a espessura de parede. Praticamente a minha mão tá aberta aqui, ó, para mostrar a espessura desta caixa. Uma caixa que dentro aqui, ó, tem 90 litros. Aqui dentro. Tem 100 milímetros de espessura essa parede, são 10 centímetros. Ela dá uma performance muito boa? Sim. Mas por que então todo distribuidor, toda a indústria farmacêutica não usa essa caixa de 100 milímetros de parede? Porque tem a ver com o conjunto, não tem a ver só com a espessura de caixa. Espessura de caixa não necessariamente define performance. Nós temos um estudo no laboratório, por exemplo, nós fizemos um comparativo com a caixa de parede dupla de 44 litros, com uma outra que tem uma espessura 50% mais grossa. E a performance da caixa de 44 para essa tem 50% a mais, que esperaríamos que fosse muito melhor, é parelha. Se alguém se interessar, depois entre em contato com meninas, a gente pode mandar esse estudo comparativo para vocês. Não necessariamente resolve a sua vida. Então, tem sim que observar esses fatores, tem que observar o fator econômico, sempre, vocês já pontuaram isso, e eu concordo, qualquer empresa hoje em dia vai fazer a lição de casa e vai querer saber, ótimo, eu preciso resolver o problema? Sim. Primeira pergunta da diretoria é quanto vai custar? Não tem Gerenciamento jeito, de mudanças. Aí você coloca lá, quanto vai custar essa parte? Oi. E isso não é algo ruim. Isso não é algo ruim. Tem que ser feito para uma empresa ser saudável. Então, para os farmacêuticos, e aí a gente que é da área técnica, geralmente pensa muito no mundo ideal, no mundo perfeito,
em que eu vou colocar a melhor embalagem do mundo, mas nem sempre a conta fecha. E isso precisa ser entendido. E aí, para você conseguir fazer esse entendimento e apresentar isso para a diretoria, que entram as consultorias que a gente faz, para que você não gaste dinheiro a mais, mas também para que você não queira fazer um transporte de 72 horas com uma caixa de 12 litros parede simples, porque não vai atingir. Entendeu? Exatamente. Então... Só um adendo, né? A gente mostra aqui justamente que a gente busca trazer soluções para minimizar ao máximo essa operação no cliente para trazer o menor custo possível, né? A gente está buscando soluções constantemente para que a gente consiga trazer essas soluções para o mercado, mas a gente tem que pensar no custo, né? O custo, não tem como a gente, deixa o custo, depois a gente conversa sobre o custo. Não, a gente sabe que o custo, ele entra, é um item importantíssimo na pauta, né? Então, a gente está aqui nessa busca dessas soluções justamente para a gente trazer o que o mercado está precisando, mas que a gente também traga o custo, reduzir balanceado. O benefício. Exatamente. É uma solução personalizada para cada cliente. Isso que exatamente. Tem para todo gosto. Tem para todo mundo. Fusca para Ferrari. A gente tem valores normal. A gente tem a Ferrarizinha aqui, temos ela aqui bonitinha, que falaremos sobre ela, né? Temos a nossa Ferrari, mas a gente também tem um Civic, né? A gente também tem ali um carrinho popular. A gente tem para todo mundo, todos os gostos. É porque quando você vai para uma corrida, não tem jeito, né, Rê? Se você vai correr, você precisa de uma... Depende da sua necessidade. Exatamente. A gente tem que deixar claro, eu acho que vocês têm solução para cada segmento, né? A gente tem segmento, tem fabricante de medicamento, tem operador logístico, tem farmácias, varejo, né? Tem hospitais, hospitalar, que é totalmente diferente. Então, a gente tem que ter uma solução para cada também segmento. Como que o Grupo Emba trabalha com isso? Bom, para exemplificar. Justamente para a gente buscar todos os segmentos, né, de transporte, não, né, segmento de medicamento, enfim, né, não só medicamento, a gente tem muitos correlatos também, a gente tem muitos insumos que também precisam, né, de uma adequação de temperatura, a gente tem equipamentos médicos também, as próteses, enfim, a gente tem infinidade de produtos, não só medicamento, e a gente tem embalagem para todo mundo, né? Então, foi o que a Thaís falou, aquela hora a gente estava conversando sobre isso, a gente tem desde uma parede mais simples, que atende um transporte mais curto, então, eu não preciso sempre necessariamente das minhas 72 horas, né? Eu posso ter uma embalagem que me atende em 24 horas, então a gente vê muito isso, clínicas, a gente tem muitos clientes que esses medicamentos tipo alto custos, que são aqueles medicamentos que o paciente ou até faz medicamentos oncológicos, infelizmente, né, onde ele vai na clínica fazer a quimioterapia, ou ele vai até o hospital, enfim, né? Então, a gente tem aqueles transportes mais rápidos, aquele transporte mais local, a gente pode dizer, que vai através de motoboy e tudo mais. Tem aquele transporte que o cliente tem o reaproveitamento daquele material e tem o transporte que o cliente deixa o medicamento ali na portaria do prédio ou entrega direto na mão do paciente. Então, e a gente tem as indústrias, a gente tem algumas empresas que fazem o transporte mais longo, a gente tem os hospitais que fazem o transporte entre uma unidade e outra, a gente tem clínicas, então a gente tem uma infinidade de clientes que tem cada um com a sua particularidade de transporte. Então, aqui a gente trouxe algumas soluções para poder mostrar para vocês, né? A gente vai ser breve, porque a gente quer manter esse bate-papo que está bem gostoso aqui, mas só para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, quando a gente pega uma clínica que tem um transporte, que ele vai sair aquele medicamento, ele tem de uma clínica para outra, né? Quem tem 2 unidades, 3 unidades e tem que ali transportar. A gente tem um cliente bem grande, né, que ele tem ali dentro, ele tem o centro de distribuição dos medicamentos oncológicos que são distribuídos para todas as redes de hospitais dele. Então, ele tem uma rede de hospital enorme aqui em São Paulo. Então, ele tem um localzinho onde sai todos os medicamentos dali. Então, ali, no caso, ele consegue um material onde ele vá, entregue e volte. Então, no caso, a gente tem bolsa térmica que faz isso. Então,
a gente qualifica ela, geralmente por um transporte mais curto. A gente não consegue muitas horas de transporte numa embalagem dessa, por característica do material. Se vocês forem ver dentro de uma bolsa, a gente tem uma parede relativamente fina, a gente tem uma espuma aqui, um material isolante, mas a gente tem esse transporte. Pensando em hospitais, né? A gente também atende um hospital de muito nome aqui em São Paulo, né? A gente não vai ficar falando nomes, infelizmente, também a gente não pode, mas a gente desenvolveu essa caixa justamente para lidar diretamente entre as unidades no próprio hospital. Tanto de um andar para o outro, quanto de uma unidade que ele tem diversas aqui em São Paulo para outra. Então, a gente desenvolveu essa caixa que ela tem toda e total estabilidade de transporte. Então, aqui é um material bem resistente, né? Um material plástico, ou seja, é um material que a gente sabe que... Para asepsia, né? Super importante, para poder, como a caixa retorna tudo, então para ter todo um procedimento de asepsia da caixa. Aqui tem, que precisa, né? A gente sabe que o hospital precisa dessa asepsia. A gente tira a tampa e aqui a gente tem os gelos. E aqui essa embalagem, você tem todo esse espaço. Lembrando que tem toda uma tecnologia envolvida com esse gelo, que você não precisa nem se preocupar do produto entrar em contato direto com o gelo. Automaticamente eu posso colocar esse espaço todo que sobrou aqui, é o espaço útil, é o espaço que eu vou ter para colocar os meus medicamentos, tá? E aí ele tem toda essa embalagem, tem todo um processo de maturação do gelo, enfim, toda a caixa que também dentro ela tem um isolamento para manter a temperatura, um material próprio para isso. Tem o material externo para manter o impacto físico desse transporte e dessa asepsia que a gente está falando. Daí a gente tem essa parte interna onde vão os gelos e todo esse espaço útil que a gente tem para colocar medicamento, tá? Então, essa embalagem a gente desenvolveu, o cliente ele pode fazer todo o transporte, e lembrando que todas essas soluções que a gente está mostrando aqui para vocês, elas são no 2A8 e no 15A25, tá, gente? E no negativo, mas a gente vai falar mais do 2A8 do 15A25. O que muda é o gelo. Então, quando a gente fala no 2A8, a gente está falando do nosso PCM, que é o laranja. Quando a gente fala do 15A25, só muda esse gelo interno que eu mostrei para vocês aqui. Que aí, no caso, é esse gelo aqui. Entendeu? Então, o cliente, no caso, ele pode comprar uma embalagem e dentro eu vou ter especificações certas do material que eu quero transportar e eu vou colocar o gelo próprio para isso. Então, eu posso comprar uma solução e dentro dela eu vou ter o meu kit de gelo para 15A25, o meu kit de gelo para 2A8. E é uma embalagem própria. Posso só te Por favor. interromper um pouquinho? Você falou de PCM. Explica para o pessoal o que é PCM, porque assim, é uma nova tecnologia que a gente tem. Eu sei, porque você deu aula, as duas deram aula para o pessoal da mentoria, mas tem gente aqui que eu acho que não sabe o que seria PCM, que é um gelo de PCM. Eu acho interessante a gente falar sobre isso também, pessoal. Ô, Rica, posso deixar essa com você? Que você vai dar, uma explicação que eu sei que vai ser óbvio. Com todo prazer, é que está sendo tão bem conduzido por vocês que eu fico aqui só quietinho. Só antes de falar sobre o que é PCM, é interessante também ressaltar, né, Rê, que, por exemplo, esse projeto que nós fizemos para esse parceiro hospital, eles não simplesmente colocam o medicamento dentro da embalagem, fecham e mantêm por um longo período de tempo. A aplicação deles, efetivamente, eles ficam abrindo e tirando coisas durante o dia, em áreas diferentes, e mesmo assim essa solução consegue manter a temperatura... Não desestabiliza a temperatura interna, né, Rica? Nem provoca o que o pessoal chama do cold shock, né, que é a temperatura mais baixa que pode danificar aí, e também não sobe. Durante o dia todo ele fica com a temperatura bem estabilizada, é muito, muito bom isso daí. Sobre PCM, para quem não está familiarizado com o conceito ou com a sigla, PCM é uma sigla, né, vem do inglês, é Phase Change Material, é um material que é controlado pela mudança de fase dele. Fisicamente falando, é mais ou menos assim. Os gelos que nós estamos acostumados a ver no mercado, se a gente falar, são basicamente categorias, tá? Então, a gente tem o gelo gel, o gelo espuma e o PCM.
Tanto o gelo gel quanto o gelo espuma, a base de fabricação dele é água. Tem outros aditivos e tudo mais, né? Mas a base é água. A água tem uma característica de congelar e descongelar próximo a 0 graus. Então, é aí que ela muda de fase, ela muda de estado líquido para sólido. Quando a gente fala de um PCM, o que a gente faz? São líquidos diferentes que você não faz essa mudança de fase próximo a 0 graus. Você muda o ponto de mudar, que ele faz essa mudança do líquido para o sólido. Então, ao invés de ser a 0 graus, é a 5 graus, é a 21 graus, é a menos 20 graus. Então, nós conseguimos brincar com essa temperatura que esse líquido congela, porque é até estranho falar isso, porque a gente sempre correlaciona. Congelou é porque virou gelo e aí está a 0 graus, está muito frio. Mas a gente consegue congelar o PCM21 a temperaturas ambientes. Se o dia tiver, por exemplo, 15 graus, aqui, para quem está no Pará, talvez não seja muito comum isso, mas aqui para a gente que está em São Paulo, no inverno, 15 graus não é nenhuma surpresa. E você pega esse líquido e ele vai estar sólido nessa temperatura. Quando você aquece ele acima de 21 graus, ele começa a ficar líquido. E a mágica acontece quando ele faz essa mudança de fase, por isso chama phase change material, porque é quando ele muda de um estado para o outro. Ficou claro? Acho que ficou, sim. A Janaína falou que não sabia o que era PCM, agora falou que entende. E perguntaram se a gente tem muita preocupação, né, quem trabalha com transporte há muito tempo, do produto entrar em contato com o gelo, né? Porque congela, a gente tinha isso daí. E fizeram essa pergunta se entrando em contato com o PCM se tem algum problema. Não, é característica do próprio produto, né, Rica? Explica um pouco melhor. Exatamente, porque o que acontece? Quando você tem um gelo base água, quando ele começa a degelar, você põe na embalagem, você precisa de uma barreira para que esse gelo que está abaixo de 2 graus não entre em contato com o produto. No caso do PCM, por exemplo, esse PCM nosso, que ele faz essa mudança a 5 graus, ele já está na faixa de transporte do medicamento. Então, você não precisa ter nenhuma barreira de isolamento entre o gelo e o produto. Você pode pôr em contato direto, que foi o que a Renata mostrou agora há pouco na embalagem, que ela mostrou os gelos todos montados, e ela não falou nada sobre algum tipo de isolante, algum tipo de material que você tem que colocar para proteger o seu medicamento. Simplesmente você coloca, pode estar em contato, a caixa pode ter um medicamento, pode estar cheio de medicamento, vai tranquilo. Você consegue mostrar de novo aí, Rê? Oi? Mostrar de novo? Lógico. Vou mostrar da nossa outra embalagem. Essa aqui eu mostrei de uma embalagem de hospital, né? Que a gente desenvolveu para uma parte mais hospitalar, mais de clínicas. E essa aqui é uma embalagem mais para transporte mesmo, né? Estou falando de uma embalagem para um transporte aí de mais de 100 horas. Então, essa é uma das caixas. Essa aqui atrás que vocês estão vendo é um volume... Deixa eu ver aqui. Essa aqui é um volume maior, tá? Essa aqui ela tem 20 litros úteis. Quando eu falo úteis, é aquele espacinho no meio do gelo. E essa aqui a gente está falando de 10 litros úteis. Então, aqui eu tenho essa placa, que isso aqui é material isolante a vácuo, né? Esse material também é muito importante para fazer a composição da caixa, para que ela tenha essa durabilidade tão boa no transporte e para que também ajude na estabilidade do transporte, né? Principalmente mais na duração do tempo que eu quero de transporte para esse meu medicamento. Eu tiro esse painel que eu tenho aqui, e aqui eu tenho o meu gelo também na mesma configuração que eu mostrei anterior. Eu tenho o meu gelo da tampa e tenho todos os meus gelos em todas as laterais e também ali no fundinho da caixa, né? Então eu tenho 6 gelos que são o PCM, que fazem a composição da caixa, e aqui dentro dessa caixa todo esse espaço eu tenho totalmente de produto para pôr. Eu posso colocar direto com gelo, não tem problema, não vou ter. Por conta da estabilidade do PCM, que o Rick explicou, toda essa composição do gelo faz toda a segurança para que eu possa colocar o medicamento aqui direto e eu tenha todo esse tempo de transporte que a gente está falando, que é aí que passa das 100 horas para o 2 a 8 e mais de 120 horas para o 15 a 25. Onde, voltando rapidinho, só para complementar o que eu falei da outra vez,
a caixa é a mesma, o que vai mudar a temperatura que eu vou utilizar aqui para transporte é somente o gelo. Então, a gente tem esse gelo aqui, o laranjinha, que é para o 2 a 8, e a gente tem o amarelo, que é para o 15 a 25. Então, a caixa vai ser a mesma, eu não mudo meu material de fora, meu material externo, eu mudo apenas o gelo que eu vou colocar dentro. Para o 2 a 8, ele vai ter um tempo, uma forma de maturação, e para o 15 a 25, ele vai ter outra forma de maturação. Ponto. E aí eu posso utilizar o mesmo sistema de embalagem. Ô, Rê, um ponto importante também, que eu, curiosa dessa embalagem, eu sou fã dela, é que vocês falaram também que se for colocada, que a gente também tem muito problema, né? A gente fazia na caixa de isopor a questão de transporte, e aí era para não ser armazenado em câmara fria, e era armazenado em câmara fria nos aeroportos. A gente sabia que era armazenado porque a temperatura caía lá para abaixo de 0. Esse gelo, né, o PCM, quando vai para a câmara fria, ele zera, né? É isso? Não, ele não zera. Ele pausa, isso. Ele pausa, isso. Exatamente. Quer explicar um pouquinho melhor, Rica? Mas vocês estão indo bem, meninas. Vocês estão indo maravilhosamente. Eu tive aula com as melhores. Não, mas é exatamente isso, Dani. Uma característica do PCM é quando você... em 2 cenários, eu acho que são muito importantes isso que você falou. Um deles é no meio do transporte. No meio do transporte, um voo foi cancelado, atrasou. Como que faz hoje? Você pega uma caixa de isopor, coloca na câmara fria. E isso dá um problema, não pode fazer, mas o pessoal associa câmara fria, tem coisa gelada, eu vou colocar dentro da câmara. E aí, deu ruim. Do PCM, essa embalagem de PCM, se eles fizerem isso, é até um favor para quem está mandando o produto. Porque o PCM é como se tivesse um cronômetro, vamos pensar assim, um reloginho, dizendo, olha, suporta mais de 100 horas. Se no meio do caminho ele foi colocado numa câmara de 2 a 8, é como se ele parasse esse reloginho e quando ele sair de lá, ele continua contando. Não é que ele recarrega ou ele zera, mas ele dá um pause, vamos dizer. Ele dá um pause. Essa é uma situação. Outra situação, isso é bastante interessante dizer, é com relação à parte de montagem das embalagens, para a parte logística. Às vezes a gente está muito preocupado com a parte de qualidade só e esquece de conversar com o pessoal da logística para saber o impacto disso. Muito acontece hoje em dia de que você tem dias específicos da semana para fazer a montagem para o envio, porque em alguns dias vai chegar no final de semana ou não vai dar o tempo e aí dá um problemão. Você utilizando uma embalagem como essa, por exemplo, se você fizer uma montagem de uma embalagem de 2 a 8 numa sexta-feira, por exemplo, eu não tenho envio na sexta-feira, mas se ele montar na sexta-feira e deixar a caixa montada com o medicamento dentro da câmara fria, na segunda-feira, no primeiro horário, está pronto, é só despachar. Olha que interessante. Olha a evolução, né, que a gente tem, né? Mostra. Dani, posso responder 2 perguntinhas aqui que eu achei muito interessante? Bora! O pessoal está engajado aqui. Tá, o pessoal está aqui. Eu estou tentando ver o que a gente pode responder aqui, né? Porque a gente sabe, né? A gente não quer deixar muito extenso também, a gente quer deixar... Pessoal, nada impede vocês de entrarem em contato com a gente, me chamar a Thaís, chamar a Dani, chamar o Rica. A gente está aqui para ajudar vocês. Pode procurar a gente nas redes sociais, e-mail, Facebook, Instagram, o que quiser. O meu também. Então... aproveito para pedir o convite para vocês também curtirem a nossa página no Insta, né? @grupoembps. Vão lá dar um likezinho lá na nossa página, né? Então, ali vocês vão ver muito conteúdo. A gente está entrando numa fase bem legal de mudança, com vários conteúdos legais, interessantes para vocês. Então, curta a nossa página. O formulário que a gente está pedindo para vocês preencherem, não esqueçam. O pessoal que está aqui, a gente está vendo que aqui a média está mais de 100 pessoas acompanhando a live, então tá muito legal. Estou gostando de ver vocês aqui, vocês participando, tá? Da nossa live com as perguntas. Estou escolhendo algumas aqui para a gente poder falar, né? Não falar rapidinho, porque tem assunto aqui para mais 10 lives, gente. A gente vai acompanhar direitinho aqui o que o pessoal tá perguntando para a gente, inclusive, já comentar, já pensar de outros assuntos. Mas então, entrem lá no nosso Instagram também, curta a nossa página, no Facebook a gente também tá. Não esqueçam de responder o formulário para a gente fazer o sorteio daqui a pouco. E aí eu quero falar rapidinho de 3 perguntas aqui que eu tô achando bem legal, tá?
Maturação do PCM. Eu não vou entrar muito nessa parte, que é um pouco técnica, mas é basicamente numa temperatura de 2 a 4 graus, tá? Ele precisa ficar pelo menos 24 horas numa temperatura negativa, de menos 20, e depois mais 24 horas uma temperatura entre 2 e 4 graus, tá bom? Então, eu preciso dessas duas temperaturas, não importa se eu for ficar 10 dias no negativo e depois mais 10 dias no 2 a 4. O importante é que ele passe por esses dois momentos da maturação, para o negativo e depois para o positivo, entre 2 e 4. É isso que garante a característica dele, que garante que a gente consiga colocar dentro de uma embalagem e a gente tenha toda essa estabilidade que o Rica comentou com vocês. Então, aproveitando também já uma outra pergunta que eu ia responder, independente da carga, tá, gente? Todas essas embalagens, elas suportam carga mínima e carga máxima, e a estabilidade é a mesma. Não importa, a gente sabe que nas embalagens de EPS, a gente sabe que tem sim diferença entre carga mínima e carga máxima, a gente sabe que muda aí verão e inverno, o tempo que a caixa vai durar, a gente sabe que no inverno a caixa dura mais, no verão a caixa dura menos, né? Se eu pôr um produtinho, um poliofilizado ali, ou colocar um xarope, encher a caixa de xarope, a duração da caixa muda. Nesse tipo de embalagem, isso não acontece, tá? O PCM ele é muito, muito, muito instável para você garantir que não importa a quantidade de carga que eu coloque, a duração da embalagem é sempre a mesma, tá bom? É uma das duas perguntas, e aí eu queria entrar num assunto rapidinho, que a Valdéria Espinho... A Val, né, Dani, não preciso nem comentar. A Val é uma querida. Eu tive o prazer de... Não sei se você sabe dessa história, Dani. Eu tive o prazer de trabalhar com a Val. A gente trabalhou juntas numa drogaria. Antes das duas entrarem nessa área, né? A Val hoje que está em cosmético, né, Dani? Alimentícia. Acho que a Val tem cosmético. Alimentícia. A Val hoje está no alimentício, hoje eu vim para a área da cadeia fria, né, de transporte e armazenamento de medicamentos, mas antes de tudo a gente trabalhou juntas numa drogaria, trabalhamos por acho que mais de um ano. A minha mineirinha, adorava trabalhar com ela, aquele sotaquezinho gostoso de mineiro, sabe, aquela coisinha gostosa. Sou boa para fazer sotaque, mas enfim, trabalhei com a Val, nos distanciamos, ela voltou para Minas e eu acabei entrando nessa área aqui, e nos reencontramos nos grupos de mentoria da Dani, que depois, Dani, no finalzinho eu vou pedir para você falar um pouco mais dos seus grupos de mentoria, o grupo que você tem de qualificação, validação, do pessoal que quer entrar na área e tudo mais, né? E aí nos encontramos no grupo de mentoria, porque a gente faz parte de um dos grupos de mentoria da de Dani. todos. A Thaís é minha fã, eu falo que é minha fã. A Dani deve achar que eu persigo ela. Né? Se você lançar mais algum grupo, eu tenho certeza que a primeira se inscrever ali é ela. Certeza. Ô, Dani, cuidado, hein? Lembra do John Lennon. Falta você, Ricardo, para vir fazer tudo com a gente. Mas eu conheço os bastidores da MD. Não sei se todo mundo pode dizer a mesma coisa. Pode vir. Conheço a Dani de antes de existir a MD, né, Dani? Exatamente. Bora vir. A Dani também é uma parceirona minha aí que eu conheço há muito tempo. Bom, então a Val perguntou da logística reversa. É bom vocês me falarem, porque senão eu vou ficar falando aqui, gente. Uma coisa que eu adoro é falar. Vocês me põem ainda numa live dessa, gente, ó, não paro nunca. Mas vamos lá. O que ela perguntou? Hoje há uma grande preocupação com a questão ambiental, no qual muitos estados já existem o programa de logística reversa. Como a EMBA tem orientado os clientes com essa questão ambiental para essas caixas? Val, que pergunta, parece até que eu pedi para você perguntar isso, né? Mas não, gente, não foi nada combinado, eu juro. Excelente pergunta, Val, por quê? Essas caixas foram desenvolvidas justamente pensando nessa questão ambiental e na questão da logística reversa. A gente sabe que a logística reversa ainda não é uma grande prática do nosso transporte, né? Aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, a gente sabe que isso funciona já há muito mais tempo, mas aqui no Brasil, a gente não sabe exatamente, a gente não é muito praticado ainda, né, essa logística, mas é uma coisa que é um fato que vai acontecer, né, tá todo mundo aí já atento, é uma tendência. A logística reversa, ela é muito importante porque pensando também na questão ambiental e na redução de custo.
Porque quando eu falo de logística reversa, com uma embalagem totalmente robusta como essa que eu mostrei para vocês, porque nas embalagens de GPS a gente sabe, gente, qualquer chutezinho que eles dão, a embalagem se desmonta inteira, né? Quem já viu minhas aulas, eu já acompanhei algumas palestras minhas e da Dani, a gente mostra um vídeo, né, Dani, no aeroporto, da caixa se desmanchando, simplesmente o fundo da caixa cai, os medicamentos, eles se espalham ali no meio da pista do aeroporto. Então, é muito chocante aquele vídeo, eu adoro mostrar ele, mas é muito chocante a gente ver o que acontece. No caso, tinha uma pessoa ali filmando e viu. E o que a gente não vê? E quantos acontece que a gente não fica nem sabendo, né? Mas, enfim, essas caixas, elas estão ali para suportar esse transporte, né? A gente sabe que é um pouco complicado, parte do transporte, parte de manuseio. Então, a gente precisa de uma caixa que realmente aguente essas viagens de ida e volta, né? E a gente tem essa embalagem justamente para aguentar esse transporte e também pensando na questão ambiental. Porque uma embalagem dessa, se eu for ver pela embalagem, ela dura até 7 anos. O gelo que está dentro dela, ele dura até 19 anos. Se a gente for fazer um cálculo aí rápido, utilizando essa embalagem uma vez por semana, no caso, porque a gente está falando de ciclos, né? Cada vez que o PCM congela e é utilizado, né, e ele descongela, é um ciclo. Então, se eu utilizar essa caixa uma vez por semana, em um mês eu usei apenas 4 ciclos. E ela dura 7 mil, né? Depende do PCM, Rê. Depende do PCM, mas ela tem Depende uma do PCM, mas o que dura menos são 7 mil ciclos. O PCM que dura menos, ele dura 7 mil ciclos. Então, quando eu falo que eu uso essa caixa uma vez por semana, eu uso apenas um ciclo. Se eu for fazer uma conta rápida aqui, usando uma vez por semana, o PCM dura 19 anos. Mantendo a mesma qualidade do primeiro ao último ciclo. Ele não vai se degradando e deixando de funcionar e perdendo a capacidade dele ao longo dos ciclos. Não, ele vai sempre ser o mesmo do começo ao fim. Então, são caixas que você pode usar muito, muito mesmo. A única coisa que está faltando mesmo é a gente pegar essas transportadoras, pegar esses nós logísticos que a gente tem para conseguir fazer essa logística reversa funcionar melhor no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país muito extenso, é um país muito grande, né? A gente está falando o que na Europa é entre os estados, né? A gente está falando aqui, o estado de São Paulo, no mínimo, deve ter já uns 3 países na Europa. Mas tudo bem, então a gente tem que entender que a gente sabe que o nosso nó logístico é um pouco mais complicado, né? O país é um país muito grande, muito extenso. Mas é uma caixa que ela pode ir do sul ao nordeste sem ter nenhuma alteração de temperatura, mantendo a mesma estabilidade e qualidade do seu medicamento e que depois essa caixa vai voltar para você nas mesmas características, porque é uma caixa robusta que aguenta esses impactos no transporte também. Então, só para vocês entenderem o que a logística reversa é importante. E também falando da questão ambiental, né? Lembrando que quando você vai fazendo reaproveitamento, é menos insumos e menos materiais que você está jogando aí para a natureza, que depois você vai saber como isso vai ser descartado. Ô, Rê, aproveita esse gancho, já que a pergunta é relacionada à responsabilidade ambiental e coisas do tipo, e fala também sobre a química que é usada dentro desse PCM, que tipo de química que é, porque isso também traz uma preocupação ambiental. Exatamente, porque ele é uma química totalmente verde. Lembrando que existem alguns PCMs no mercado que eles são tóxicos. Ou seja, você tem toda uma questão ambiental envolvida ali, né? Um vazamento, um extravasamento desse líquido de alguma forma no ambiente ou em contrato com o seu medicamento. Então, a gente sabe que isso é um problema muito sério. Então, a gente tem esse problema de ser um material tóxico. E a gente teve todo um trabalho para desenvolver o nosso, onde ele é aprovado pelo ISDA, ou seja, um instituto, um órgão americano, né? Que ele prova que o nosso produto ele tem química verde, ou seja, ele é totalmente atóxico, não tem problema de contaminação. Caso aconteça, né? Porque é um material bem resistente, né? Não sei se vocês aí não vão conseguir ver direito, mas é um material muito resistente. Ele não vai ter nenhuma quebra, entendeu? Tão fácil, né? Claro, nem deformação, né? Não deformação, exatamente. Ele não vai criar nenhuma barriga, nenhuma bolha, não vai fazer nada. Então, mesmo que aconteça por algum caso aí, o nosso produto é garantido que ele não vai trazer dano nenhum para a natureza, porque ele é totalmente atóxico. Legal. O Rê, estão perguntando muito aqui, eu acho que você poderia falar, solução para 15 a 30, que agora está deixando todo mundo de cabelo em pé,
cabelinho branco, né? Eu não vou falar sobre o que aconteceu hoje, mas todo mundo está com essa dúvida. Então, o que você falou aí que tem PCM de 15 a 30, mas tem outras soluções aí no mercado? A Emba tem spoiler para dar ou não pode dar ainda? Vamos fazer uma live sobre isso? O que você diz aí sobre 15 a 30? Eu só queria fazer um adendo, né? Só para fechar um pouquinho com chave de ouro que eu estava falando do PCM, lembrando que a gente é a única indústria fazer o produto nacional, tá? Todas as outras produtos são importados, ou seja, o nosso é 100% nacional, tá? A gente está aqui trazendo dinheiro para nós mesmos e estamos tentando fortalecer a nossa própria economia, mas enfim, só para fechar com chave de ouro. Quanto ao 15 a 25, Dani, para ser bem sincera, a solução mais estável que a gente tem hoje, que garante o 15 a 25 de ponta a ponta, é o PCM, tá? Que não depende da temperatura externa, que não depende do impacto de estar na pista do aeroporto, de estar dentro de um baú de um caminhão a 70 graus. Então, ele garante, não importa em que momento ele esteja condicionado, ele garante o 15 a 25 de ponta a ponta. As outras soluções, a gente consegue, sim, disponibilizar, fazer para o cliente, mas lembrando que não são soluções assim que vão ter a mesma estabilidade. Então, geralmente um cliente fala, mas no primeiro teste a caixa durou 100 horas, no segundo teste a caixa durou 50, eu quero 100 horas sempre. Aí a gente fica um pouquinho complicado. Aí a gente entra naquela mesma coisa, vai da individualidade de cada um, do valor agregado do produto, que daí a gente tem o gelo gel, tem o gelo espuma, né, que é... Vou até mostrar aqui, vamos lá. Usa aqui. Esse aqui é o gelo gel, que é o gelo rígido. Esse aqui é um spoiler. O gelo rígido. Só passou pela tela. É o que a gente falou, que geralmente ele já é qualificado para 60 horas. A gente já tem qualificação 15 a 25 com esse gelo aqui também, que atende já conforme o guia da Anvisa. Então, a gente tem gelo rígido, o gelo espuma, que é o Emba Flow, igual a Rê falou. Aí a gente tem para todos os tipos. Tem uns que vão atender ali o menor tempo de transporte, nem porque o 15 a 25 tem um tempo bom de transporte e tudo, mas a questão é essa da estabilidade. Você não vai ter mínima influência da temperatura externa. Tudo é o PCM. Agora a gente tem sim essas outras soluções e já qualificadas também. Aí, só para a gente mostrar rapidinho, Dani, não quero estender muito, mas só para a gente mostrar rapidinho os materiais que a gente tem disponível para as pessoas entenderem quando a gente fala de soluções, né? Então, a gente tem o gelo em gel, que é um transporte mais rápido, mas que ele funciona, dependendo da sua logística, do seu transporte, dá para qualificar super bem ele, tá? Quando a gente precisa já de um pouquinho mais de tempo, eu tenho que partir para o gelo em espuma, tá bom? Esse é o gelo que vai te dar uma durabilidade, até uma estabilidade um pouco maior na caixa. Então, uma caixa... Eu consigo qualificar tranquilamente 72 horas numa caixa de parede dupla, por exemplo, com total estabilidade de verão, inverno, carga mínima e carga máxima, numa embalagem com gelo em espuma, tá? A gente tem agora aqui, que é um dos nossos lançamentos que eu ia falar hoje, é o nosso Emba Dry. Então, é a nossa embalagem que absorve e retém o líquido que sai quando descongela a condensação da água. Então, todo gelo, infelizmente, ele vai suar, tá? Todos os gelos, inclusive o PCM, ele vai ter esse problema não, porque é característica, né? Daquela água começar a dar aquela suadinha na embalagem. E a gente lançou justamente essa embalagem, não sei se dá para ver direitinho, mas se a gente for comparar, vocês vão ver que ela é um pouco mais fosca, né? No sentido de que ela justamente tem uma película protetora aqui, que absorve essa condensação da água quando o gelo vai começar a descongelar. Então, eu tenho duas funções aqui, dois benefícios dela. A primeira, a função primordial dela, principal, é fazer, sim, essa retenção do líquido. E também, quando essa peça, por exemplo, dessa embalagem está congelada, quando você vai fazer o manuseio dela e pega ela com a própria mão, ela praticamente congela a tua mão. E aí você fica até... um pouco difícil de fazer uma... Queima, né? Oi? Queima, né? Queima, exatamente. Ela queima, se o dedo fica vermelho, se o dedo fica duro, você já consegue nem sentir os dedos depois. E esse aqui, um benefício dela também é esse. Não fazer esse congelamento da sua mão, do seu manuseio. E também, em contrapartida, muitos clientes acham que o gelo não está congelado, porque muitos veem a característica do gelo congelado a partir do momento que pega e congela a mão. Se ele pega esse gelo e fala, opa, peraí, não está congelando minha mão, então ele não está congelado.
Não mesmo, ele não tem essa diferença. O gelo vai estar totalmente congelado, mas quando você faz o manuseio dela, você vai perceber que ele não congela a tua mão. Então, é um gelo com duplo benefício. E esse aqui a gente está lançando justamente para vocês conhecerem as características de manutenção térmica, de durabilidade do gelo, são exatamente as mesmas. Isso não muda, não é porque esse gelo não está com essa embalagem que ele vai durar mais ou vai durar menos. Não, a durabilidade é a mesma. Só muda realmente esse benefício de não congelar os dedos e também de fazer essa retenção dessa água. Não é 100%, mas ela já faz uma boa retenção da água quando vai começar a descongelar o gelo. Legal, interessante. Parabéns. Já está no mercado ou não? Oi? Já está no mercado? Já está disponível para quem quiser. Está disponível, tem cliente nosso que está usando já. Está validado, então. Inclusive, todas essas caixas, Dani, já estão homologadas, só para vocês saberem, né? A gente já tem clientes utilizando já toneladas e toneladas de gelo por aí, que, né, a gente tem os acordos confidenciais que a gente não pode expor o nome do cliente, mas a gente sim já tem fornecendo muito aí no mercado. essa caixa aqui, essa aqui eu não acabei falando na hora, mas essa caixa era outra, eu falei que são 2 lançamentos hoje, né? Essa aqui era uma delas, ela lança EMPA Express, que são as caixas que eu estava falando, que são para linha mais hospitalar, né? E ela também já tem um grande hospital aí, um player muito grande no mercado que já está utilizando. E então, todos isso que a gente está mostrando para vocês não são soluções que a gente vai ver se funciona. São soluções que, se você ligar hoje para gente... Hoje não, porque não vai ter mais ninguém no comercial, né? Tá? Se você ligar amanhã, tem o risco. Eu também tô. Mas se você ligar amanhã para a gente falar, eu quero essa solução, a gente tem a pronta entrega. A gente já tem para fornecer para você e não tem que ficar com delongas de que a gente ainda tem que esperar um resultado para ver se ela vai dar pronto, se ela vai poder atender ou não. Isso aqui já está prontinho para vocês utilizarem. Que massa, Rê. Não acompanhei aqui. Eu estou acompanhando aqui no chat um pouco. O pessoal está perguntando muito o descarte do PCM. Como fazer o descarte do gelo? Tem alguma mais interessante é devolver para a gente fazer o descarte correto, né, Rica? Responde melhor aí para a gente. É assim, o PCM, via de regra, você, por muitos anos, não vai ter que se preocupar com isso, né? Por conta dessa característica de reutilização. Então, o descarte em si vai ser o último das suas preocupações, mas é uma preocupação legítima, realmente tem que ser dito. Não existe uma regra de descarte específica, você precisa consultar a prefeitura da sua cidade para saber como que é feito o descarte desse tipo de resíduo. Que tipo de resíduo que é esse? Como se fosse óleo de cozinha. É basicamente a mesma coisa, entendeu? O óleo de cozinha é tóxico? Não é tóxico. A gente usa para alimentação, tá tudo certo. Mas você não pode, por exemplo, jogar o óleo de cozinha num rio, porque vai matar os peixes. Então, é esse tipo de orientação que você tem que buscar na prefeitura. Mas não existe uma lei federal que cuide disso. Então, você tem que ver com a prefeitura do município para ver qual que é o esquema de descarte do município em questão. Mas não é nada de complexo. Legal. Bom, Rê, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, que a Patrícia Pedrosa, a Paty, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Faz tempo que a gente não se fala. Ela perguntou da diferença que a gente tem duas embalagens do gelo em gel, né? A gente tem a embalagem branca e a embalagem azul. Se tem alguma diferença? Não, é somente estético. Tem algumas empresas, indústrias que preferem trabalhar com um material branco, por ele ser mais clean, a gente pode dizer. Então, a gente tem a gente oferece esse tipo de material para o cliente quando ele solicita, quando ele acha viável para ele utilizar um material branco, aí a gente fornece o branco, mas a capacidade térmica entre um gelo e outro é exatamente a mesma, não muda nada, tá? O que muda aí, termicamente, corretíssimo, é exatamente a mesma performance. O que vai mudar é custo. E a preocupação ambiental. O azulzinho, ele é de um material reciclado. A preocupação nossa ambiental também. Quando a gente faz o branquinho, você tem que usar o material virgem. E aí é um material que você tem que comprar ele, que ele é derivado, é um plástico, ele é derivado do petróleo, coisa do tipo. Quando você compra um gelo reciclado, nós também estamos contribuindo para não gerar mais resíduos no planeta. A gente está
reutilizando isso daí, né? Uma perguntinha aqui. Tati, como evitar os picos negativos com gelo rígido? Qualificação, meu amor. Qualificando, colocando material isolante, porque precisa. E aí a gente tem que ter embalagens qualificadas e respeitar o tempo de transporte do gelo rígido. Não adianta eu colocar uma caixa 10 gelos para durar mais tempo de transporte e eu não... E eu tenho que entender que essa caixa tem um limite de tempo. Então, respeitar o limite do tempo do gelo e a gente qualificar direitinho para que a gente não tenha esses picos e a gente consiga evitar com o isolante normal que a gente conhece no mercado. Aí a gente volta para o início da live, né, Rê? Que a gente falou que é o conjunto. Qualificar o equipamento. Exatamente. Aí a importância de você fazer a qualificação. Envolve tudo. A Dani já levantou o dedo ali, porque ela... É que a Thaís sempre fala isso. Tem que... Gente, todo mundo fala, por que qualificar o freezer? Óbvio, você está fazendo a maturação 90% dos problemas que tem é porque o gelo está armazenado numa temperatura incorreta. Isso eu bato e falo, gente, tenho certeza. Essa é uma informação bastante relevante, porque a Thaís fala 90%, às vezes a gente pode falar, exagero, é força de linguagem. Não é. Ela já me provou por A mais B nas nossas reuniões de que realmente isso traz um impacto absurdo. Um dos principais problemas que existem no transporte de medicamento está na maturação e condicionamento do gelo, e aí entra os problemas de qualificação do freezer, ou porque está inapropriado, ou porque faltou calibração e ele acha que uma temperatura está em outra, então tem que ter os cuidados aí. Exatamente. Muito importante. Os pilares que eu falei da 304. Qualificação e validação. Faz parte. Sim, certíssima, Dani. Como fazer a higienização do PCM das caixas para o reuso? A asepsia normal. Paninho com álcool 70, já é o suficiente para você passar na caixa, passar entre os gelos, já é o suficiente para você estar com esse material já pronto para reutilizar. Se você usar a embalagem para fazer um transporte de algum material com risco de contaminação, aí você talvez possa pensar em fazer algum outro tipo de asepsia um pouco mais forte. Mas já que já é do procedimento dele, né? Depende do seu processo. Tá? O produto em si não requer nenhum tipo de cuidado especial para asepsia. Tem um Alexandre Flores, ele falou, percebo que numa carga máxima, a depender da localização do produto dentro da caixa, terá uma temperatura maior ou menor, podendo até fugir da faixa. Já foi observado isso na EMBA? Sim. Todos os dias. Depende muito de qual que é a densidade do produto que você está transportando, né? Uma carga máxima com líquido vai ter uma durabilidade do que com, mesmo que seja uma carga máxima, mas sempre com pós, com pouco produto ali dentro, com seringa, que praticamente não tem um volume material ali dentro. Tudo isso faz diferença na hora da gente ter um transporte, tá? Então, mesmo que eu esteja uma carga máxima, mas produtos diferentes e até localizações, né? Isso, não falando de PCM, tá bom, gente? Vamos falar das embalagens que a gente tem hoje, que é mais usual no mercado. Não importa, depende muito da localização. Se eu estou mandando o mesmo produto, a mesma caixa para um local mais frio, para um local mais quente, automaticamente essa caixa para um local mais frio pode durar um pouco mais de tempo. Então, essas variações acontecem mesmo. E por isso a importância da qualificação com mais pontos, que tem que ser bem racional com o tamanho da embalagem, porque antes monitorava o meio é lindo. Tá tudo certo lá no meio da embalagem, no centro da embalagem. Agora a gente tem que justamente monitorar e qualificar com mais pontos, justamente para fazer uma embalagem que a temperatura fique dentro da faixa em todos os pontos ali de monitoramento. Uma observação interessante, pelo menos do meu ponto de vista, para esse assunto, é que até algum tempo atrás não se preocupava em relação à massa térmica que estava sendo transportada. Fazia-se a qualificação e é isso. E hoje eu percebo que os clientes, os nossos parceiros, todos eles questionam. Quando você fala, eu tenho uma qualificação, não tem mais receitinha de bolo. Não tem mais receitinha de bolo. Você tem que testar qual é a sua realidade. Porque às vezes você usa um volume muito grande dentro da caixa, mas a massa térmica é baixíssima, pode ser liofilizado. Você usa uma massa, um volume grande, mas é um soro. E aí você tem uma massa térmica maior.
Então, tem que testar mesmo, e uma qualificação feita para uma empresa não necessariamente representa o que vai funcionar para outra empresa, mesmo que elas estejam uma do lado da outra no mesmo centro de distribuição. A Tati, minha querida, beijo. Você perguntou aqui, o tempo de 72 horas de maturação é fixo? Não, depende muito do seu equipamento, tá? Não vou entrar muito nessa questão porque é muito técnico, mas assim, depende do... Você tem que qualificar seu equipamento, tá? Via de regra para gelos rígidos e gelo espuma, é que você tem que qualificar meu equipamento e eu tenho que ver na qualificação qual é o meu ponto mais crítico, aquele ponto que demora mais para congelar. Quando esse ponto chegar a menos 15, eu conto mais 24 horas. Então, tem equipamento que pode demorar 72, 96, 120, depende de cada equipamento, tá? Então, a tempo de maturação nunca é fixo. Eu sempre preciso relacionar o meu tempo minha qualificação do meu freezer para o tempo que eu vou maturar o meu gelo. Por isso que quando a gente faz qualificação de freezer, é ideal a gente fazer qualificação com o meu freezer cheio de gelo in natura. E aí, eu vou deixar meu freezer lá parado, sei lá, uma semana, 10 dias, e eu vou monitorar qual é o meu pior ponto para saber exatamente quanto tempo ele demora para congelar o gelo. Então, cada equipamento... Caso, né? É o pior caso, é o worst case. Pior caso, exatamente. Bom, gente... Tem uma pergunta da Elizabeth que eu queria fazer. Elizabeth da mentoria Platinum. Acabei de ler. Ela colocou aqui, muitas vezes a verificação da temperatura da carga pelo cliente acusa um desvio. Porém, o tipo de termômetro também interfere. Isso acontece, isso, eu né? me dou as honras, Rica. Vamos lá, pode falar. Essa eu deixo para você. Olha, são 12 anos vendo de tudo no mercado. Para vocês terem uma ideia, eu já vi, por exemplo, o que eu vejo no mercado são 3 tipos de verificação, são padrão, tá? Você tem a verificação com o data logger, que é o recomendado, você coloca o equipamento para registrar a temperatura na origem e depois verifica no final, lá no destino, como que foi o trajeto. Esse é o mundo perfeito, e é o que eu defendo que deveria ser feito em todas as embalagens. Eu sei que existe uma questão financeira em cima disso, mas tecnicamente seria o ideal. A segunda forma de fazer está relacionada ao termômetro de espeto, que é aquele termômetro que tem uma haste, vamos chamar de termômetro de haste, que a gente chama de espeto que tem uma pontinha ali. Dá para fazer com ele, mas você não sabe o que aconteceu ao longo do caminho. E aí, no recebimento, o que os clientes fazem geralmente? E aí eu já vi de tudo também. O cliente coloca numa área que não está qualificada, não tem temperatura controlada, coloca lá em cima de uma mesa, abre a caixa, deixa exposto a temperatura, pega um termômetro que está em cima da mesa, estava no bolso, às vezes, com a temperatura do corpo, coloca lá na embalagem e quer que dê a temperatura de 2 a 8. Se não tiver, está errado. Não é assim que funciona, né? O jeito certo de você receber um medicamento usando uma técnica de termômetro de haste seria você ter uma sala climatizada na temperatura de recebimento, então seja de 2 a 8, então que seja de 2 a 8, seja de 15 a 25, que seja de 15 a 25, para você abre rapidamente, coloca um termômetro que já está ambientado entre os produtos, não pode estar em contato com o gelo, não pode nada, fecha rapidamente, espera um tempo ele estabilizar, e aí esse tempo de estabilização depende do tipo de termômetro, tem termômetros que levam 3 minutos, tem termômetros que levam 3 segundos. Óbvio que os que são mais rápidos são muito mais caros. Você conseguiria ter essa visão mais realista. E o terceiro caso, que deve ser o que ele está mencionando, que é o que eu fico desesperado toda vez que alguém diz que recebe medicamento dessa forma, é com o termômetro de infravermelho. Provavelmente é o que ele está falando. Tá? Porque o que acontece? O termômetro de infravermelho, ele é um equipamento que faz medição indireta de temperatura. O termômetro de infravermelho não mede a temperatura de forma direta, ele mede de forma indireta. Ele coleta a emissividade que um corpo tem, que a capacidade que um corpo tem de emitir raios de infravermelho, tá? Não vou aprofundar, mas eu preciso dizer isso, que é por isso que chama o termômetro de infravermelho. Então, cada corpo tem uma capacidade de emitir ou refletir esse tal do infravermelho. E aí o termômetro infravermelho tem uma regulagem lá, uma tabelinha, dentro dele tem uma tabela,
e aí ele mede aquela quantidade de infravermelho, correlaciona com a tabela, e aí ele te diz, olha, está a tantos graus. O problema, tem vários problemas, na verdade, né? Começando por essa tabela. Essa tabela, quando o termômetro é muito barato, essa tabela vem com um valor fixo. Você não muda esse valor. E aí, produtos diferentes têm emissividades diferentes. Quando você tem um valor fixo, você vai provocar um erro. Não tem jeito. A pele humana tem uma emissividade, um plástico tem outra, uma caixinha de papelão tem outra. E aí já começa por aí o problema. O outro problema é que esse termômetro só pega a temperatura superficial. Significa o seguinte, se você tiver um saco com medicamento dentro e você apontar o termômetro para ele, ele vai medir a temperatura à superfície do saco plástico, não do medicamento que está dentro, mesmo o saco plástico sendo translúcido. Se você tiver uma cobertura de vidro, mesma coisa, eu consigo enxergar, mas para o termômetro é como se fosse uma barreira. Ele mede só a temperatura ali, a intensidade da primeira superfície, né? Então, são vários problemas mesmo. E aí, o que acontece? A pessoa chega com a caixa, abre a caixa, pega um termômetro que eu não sei se está calibrado, o erro desses termômetros geralmente de mais ou menos 3 graus Celsius, se tiver é de 3 graus Celsius. E aí ele simplesmente aponta, é bom que é rápido, né? Você aperta e aí já te dá uma temperatura e você fala, tá fora. Não é assim. Eu, por mim, se dependesse só de mim, eu diria, vamos banir a utilização de termômetros de infravermelho para esse tipo de aplicação. Tem outras aplicações que são maravilhosas, tá? Mas não para o mundo farmacêutico. Não usem para isso. Não recomende ninguém para usar. Não faça uso disso, pelo amor de Deus. Se alguém tiver interesse em saber mais tecnicamente como funciona, alguns estudos de caso, algumas coisas assim, entre em contato com a gente, me procura no LinkedIn, alguma coisa assim. Vai ser um prazer ficar falando. Se deixar, eu falo mais 2 termômetros de infravermelho, porque é um assunto... Eu escrevi um artigo gigante sobre isso, só por que não usar ele. Mas, basicamente, é isso. Ele tem... A construção dele é feita de tal forma que não é para medições precisas. Por exemplo, para você medir um quadro elétrico, um local que você não consegue ter acesso, que está muito distante, muito alto, você quer ter uma referência de temperatura, é muito bom. Mas, se não, é complicado. A Janaína colocou um comentário. Então, por que o povo usa o infravermelho? Porque é barato. Porque é barato, eu não sei como a gente pode fazer para rápido. mudar essa... O barato sai caro. Eu falo sempre pro pessoal isso. O barato sai caro, gente. Tomem cuidado com isso. Tanto, Dani, porque o infra é caro. Se você vai ter termômetro espeto, que é muito mais barato que esses infra todo aí. Mas eu te falo porque não tá relacionado só à temperatura, não está relacionado só a preço. Está relacionado à praticidade. Exatamente. Inegavelmente é prático. É pegar, Você medir, aperta, pega... Acabou. O espeto Você tem que não. esperar um tempinho até estabilizar. E já criou-se, vamos falar, já criou-se uma cultura também, né? Já existe uma cultura de que o povo já vai direto nele, né? Mas vou falar para você, viu? Se a gente fizer... Eu vou combinar com a Dani depois, Dani, vamos fazer só uma aula, eu deixo disponível na sua plataforma, só do porquê não usar. E aí vamos fazer para as mentorias, bora. Vamos fazer. Pensei de vez, né? Não é, porque assim, eu consigo demonstrar na prática, eu consigo fazer um ajuste nele e você coloca, sabe aquele processo que o pessoal faz na entrada do shopping, o pessoal mede na testa se está com febre ou não? Eu consigo mudar lá e a pessoa fica com uma temperatura de 100 graus. Não fale. Quando a gente tem filho, que a gente quer saber se o filho está com febre, a gente vai no da testa, que é mais rápido. Travou. Bom, gente, as perguntas estão ainda acontecendo, mas a gente já vai fazer o encerramento aqui, né? A gente já vai encerrar justamente porque a gente tem muito assunto para fazer mais e mais lives. Então, vão deixando aqui, pessoal, vão comentando aqui assuntos que vocês querem que a gente discuta, porque essa é apenas a primeira de muitas. Muitas. Tá bom? Dani, passo a primeira palavra para você começar o encerramento, passo para eles e aí eu finalizo. Gente, eu só queria agradecer a vocês, ao Ricardo, a
a Rê, a Thaís, ao Grupo Emba, pelo convite de estar aqui com vocês. Gente, 1h30 de live, temos 104 profissionais ainda aqui nessa live, então são profissionais que realmente são apaixonados. Participando, né, Dani? Participando. Acho que isso, engajamento total, então só queria agradecer. O nosso mercado é como se fosse um show de rock, isso. Exatamente, a gente adora. Eu falo que é maratona. A Paty comentou aqui, não vai não, meu amor, a gente precisa ir, a gente jura que volta. Vamos fazer uma live infinita, tá na moda entre os blogueirinhos. A gente começa 10 horas da manhã e vai ali, para dar uma comidinha, alguma coisa. Exatamente. Cabra fria na quarentena, né? A gente vamos marcar. O Gustavo Lima que nos aguarde, que a gente bate as lives dele rapidinho. Mas assim, gente, eu só queria agradecer mesmo, falar para todo mundo. O pessoal tava perguntando onde coloca o link. Eu tentei colocar o link aqui no chat do YouTube, mas o YouTube não permite link. Deixa, eu tentei. Ele bloqueia. Também. Então, tá no link aqui na descrição, procurem, se inscrevam, que vai ter o sorteio dos brindes da Emba, vai ter o sorteio do meu livro, então bora participar. Eu vou só fazer um adendo, Dani, rapidinho, para você já terminar. Como eu tô vendo que tem muitos comentários do pessoal falando, eu quero preencher, então, para não ficar injusto, para quem ainda não conseguiu achar o link, vamos fazer o seguinte, a gente vai, se inscrevam, aproveita para preencherem esse formulário. A gente dá o prazo para vocês até amanhã de vocês preencherem. Todo mundo vai ter tempo. Busca lá no grupo, no Instagram da Emba, da MD, do Facebook. Preencham esse formulário. Está aqui no descritivo do link, mas acho que pelo celular tá difícil do pessoal achar. Você não consegue, Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Para não ficar injusto, agradeço quem já preencheu. Mas para não ficar injusto para todo mundo... Preencham até amanhã, eu vou dar o tempo para vocês preencherem ainda amanhã na quinta-feira. E sexta-feira, mais ou menos, eu acho que depois do almoço, umas 2h da tarde, a gente faz um sorteio ao vivo pelo Instagram. Então, já aproveito para convidar vocês para curtirem a nossa página. Quem já curte da Dani, vai lá curtir o nosso. Quem curte o nosso, não curte da Dani, já curte o da Dani. Quem não curte nenhum, já curte os dois. Boa, Rê. Vamos curtir todo mundo aí. Então, já curtem a nossa página no Instagram, que a gente faz o sorteio lá na sexta-feira. Eu faço um sorteio ao vivo, vou ter todo planilhado, os participantes e tudo mais. A gente baixa aqueles aplicativos lá de sorteio. E aí a gente faz o sorteio de todos esses brindes com mais calma e todo mundo vai ter tempo para preencher todo o formulário. Pode ser assim? Perfeito, acho ótimo. Eu tô ansiosa para saber quem vai ler o livro. Segura sexta-feira. Então, gente, eu queria agradecer. Esse do sorteio eu não sei, mas eu vou ganhar um. Vamos pensar, Ricardo. Então, eu queria agradecer de coração vocês pelo convite, por estar aqui com essa galera. Eu acho que foi fantástico essa troca de experiência. Eu acho que mostrar a prática é algo que o pessoal, às vezes a gente falando é uma coisa, mas vendo na prática é outra. Então, acho que foi parabéns pela iniciativa, Grupo Emba, sou fã de vocês, sabem disso que sou fã de vocês. E queria também falar para mostrar para o pessoal, olha como a gente está no mundo de evolução. A gente trabalhava muito com a caixa de isopor, como o Ricardo falou, né? O EPS. A gente hoje tem caixas, olha as caixas que nós temos, a evolução. A gente partiu do gelo rígido, hoje passou era moda até então, a espuma, o gelo de espuma. Agora a gente tem gelo de PCM. Então, assim, a evolução é nítida. E o gráfico qual que é? Toda vez ter lançamentos novos no mercado. E tá claro que o Grupo Emba se preocupa com isso. Sempre aí na frente, se inovando, para mostrar as novidades para o mercado em 100% nacional. Isso eu acho fantástico. A gente tem que valorizar realmente algo do nosso país, né? Somos brasileiros, não desistimos nunca. Então, eu acho que isso aí é fantástico, até mesmo porque acaba até diminuindo o custo. Talvez comparando com o gelo de um fornecedor que é importado, vai ficar, talvez o custo da Emba fica no maior custo-benefício para poder participar. E falar que tem solução para todos os gostos, eu acho isso daí também acho fenomenal, fundamental, porque o varejo nem sempre, a gente brinca muito, né, com farmácia de manipulação, que a manipulação é uma mini indústria, mas eles não têm o dinheiro que uma indústria tem, realmente. Então, assim, é um atendimento personalizado que tem que ter. A gente trata a farmácia de manipulação de um jeito diferente de uma indústria, que é o trabalho que vocês fazem. Então, eu queria parabenizar pelo trabalho, gratidão, acho que passar esse conteúdo foi 1h30, 1h40 que nós estamos aqui com o pessoal, eu acho que agregou, conhecimento nunca é demais, e ninguém tira da gente. Então,
Parabenizo vocês e bora para as próximas lives. Estou aqui à disposição. Gratidão, gente, de coração, e gratidão a todos que participaram. Para quem não me conhecia, para quem já me segue, para quem não me segue, siga lá, @daniela.silva.oficial no Instagram. Viu, Ricardo? Abre o Instagram para a gente seguir. Eu tenho um Instagram criado há 6 anos e nunca usei. Então, bora abrir o Instagram para a gente seguir, que vai ser um prazer. Então, gente, as minhas considerações eram essas. Gratidão mesmo, de coração. Estou muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. Eu que agradeço toda a parceria, Dani. Então, tem muita coisa que a gente vai programar aí no mercado, né, Dani? Bora, adoro! A gente tem muita coisa aqui ainda para fazer para vocês, gente. Pode esperar que essa parceria aqui é muito forte. É isso aí. Eu quero agradecer também, agradecer ao pessoal que teve paciência aí, tá firme e forte com a gente até esse horário. Obrigado mesmo de coração. Eu não sou muito adepto de lives, mas pelo jeito estou sendo arrastado por esse mundo. Não tem né? Obrigado pela oportunidade, por todo mundo que acompanhou a gente. Dani, obrigado mesmo. Você fala sobre gratidão, mas é recíproco, né? Da mesma forma que a gente tenta ajudar você também está sempre disponível para a gente. Obrigado mesmo. Gratidão. Eu acho que gratidão reflete bem o nosso sentimento de sempre, né? Bora lá. E se alguém precisar de informação, fiquem à vontade. No Instagram vocês não vão me achar, Twitter também não, mas no Facebook eu tô aí. Facebook já era, Ricardo. Bora pro Instagram e pro LinkedIn. Pronto. Mas o Facebook tem uma ferramenta que eu adoro, que salva minha vida várias vezes, que ele lembra o aniversário das pessoas. Tá bom. O Medina fez um comentário, é verdade, que é o comentário dos nossos grupos de mentorias. A gente tem aula das mentorias, sempre começa às 8, termina... Amanhã tem aula da mentoria, e termina 10h30, 11 horas, não tem hora para acabar. Hashtag inimigos do fim. Então, para quem está aqui na live, tira um print nosso aqui, dá um print, coloca a hashtag inimigos do fim, que a gente vai saber que vocês estavam com a gente. Gratidão, Medina, a Leiliane, todo mundo da mentoria que está aqui, gratidão por estarem participando aqui com a gente. Agora a Thaís, né? Vamos lá. Não, então, eu queria agradecer todo mundo, agradecer a Dani mais uma vez, que a Dani é a parceria já é de bastante tempo aí, mesmo antes de eu estar na Enva, a Dani já me salvou várias vezes aí, então agradecer a Dani por participar, o Rica e a Rê por estarem aqui até esse horário, todo mundo junto, pessoal que participou da live aí, muito obrigado, foi muito bacana a interação, e então mandem as perguntas que vocês têm, que a gente está preparando um material muito legal, que como eu já falei lá no começo, a nossa intenção é compartilhar conhecimento. Igual a Dani falou, a gente sabe que tem a indústria farmacêutica, mas tem a farmácia de manipulação, tem os distribuidores que são menores e todo mundo precisa transportar com qualidade. Então, é para isso que a gente está aí, para compartilhar esse conhecimento e dividir com vocês aí tudo que a gente tem aprendido assim ao longo dos anos. Então, pode procurar a gente no Instagram, LinkedIn, Facebook. Só a Dani tem contato de todo mundo e aí a gente, qualquer dúvida, só perguntar aí que a gente vai tentando ajudar todo mundo. Exatamente. Bom, gente, então faço o encerramento final aqui. Quero só lembrar vocês, né, que a Enva está aqui para o que vocês precisarem. Nós somos uma empresa com muita iniciativa no mercado. A gente está aqui, a gente é pioneira no sentido da gente ter soluções para atender o mercado que está passando por mudança. Então, a gente tem soluções para atender todas as legislações que estão vigentes. Tá bom? Essa época, esse tempo de pandemia aí, a gente está fazendo essas lives. Opa, dei uma balançada aqui na mesa, desculpa. Em época de pandemia, a gente está tentando fazer essa proximidade com o pessoal para poder conhecer um pouco mais, para poder conhecer os nossos produtos. E também estamos abertos, vocês, a virem nos visitar. Tá bom? Então, quem quiser, mesmo com pandemia, a gente, inclusive, vou falar rapidinho, a gente também fornece máscara descartável, nós somos fabricantes, então não faltará máscara para vocês nos visitarem, tá bom? Temos álcool em gel aqui na porta também, então a máscara tá garantida para quem quiser vir visitar a gente, tá bom? Sem problemas, e mesmo com pandemia e com coronavírus aí. Exatamente. Então é isso. Oi? Exatamente. Bora para a Enva buscar máscara. Exatamente. Estamos vendendo
vendo aí, gente? Quem precisar também, estamos aqui, tá bom? Então é isso, gente. Eu queria agradecer todo mundo que participou, que está aqui, que viu, que participou, que preencheu formulários, que vão preencher. Enfim, eu quero agradecer imensamente vocês por estarem aqui, ó, já 15 para as 10 da noite, nos acompanharam. Gostei de ver a participação, todo mundo mandando pergunta. Ai, foi muito legal, gente. Dava para ficar aqui mais 2 horas tranquilamente. Olha o que o Medina falou. Quero ver as vacinas do Covid chegar nas caixas da Emba. Olha! Também quero, hein? Caixa aqui a gente tem, ó, uma performance altíssima e estabilidade e segurança também. Qualidade garantida, com certeza. Pessoal, muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Agradeço a nossa grande parceira, Dani. Muito obrigada por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite, para a gente poder fazer esse bate-papo, que foi bem gostoso aqui. Rica, Thaís, ao nosso diretor, que nos disponibiliza tudo isso para a gente poder... Eu vou com as ideias e o Cris abraça. Então, eu gosto disso. Deve estar nos assistindo aí, né? Tá assistindo, com certeza. Deve estar. Aqui. Você sempre assiste. Bom, gente, agradeço imensamente a todos vocês que participaram. Vamos sim fazer mais lives. Eu vi que tem um comentário aqui, desculpa, não me atender quem perguntou, temas para a próxima live. Vamos pensar direitinho, com calma, a gente vai avaliar todos os comentários aqui. A gente sabe que muito comentário passou, muita pergunta passou. Também não dava tempo de responder todos. Fica salvo, né? A gente vai olhar com muita calma, com muito carinho todos os comentários que foram feitos. A gente vai avaliar temas. Podem continuar mandando, não tem problema. Não só aqui agora no chat do YouTube, mas podem mandar nos nossos directs ou até nos nossos posts que a gente tem temas para a gente poder discutir as próximas lives, que a gente vai fazer com muito carinho aí para todo mundo. Tá bom, gente? Acho que é isso. Agradecer a todos vocês aí. Muito obrigada por todo mundo. E até a próxima. Com certeza. Gratidão para todo mundo. Boa noite. Tchau, E um bom restinho aí de semana para todo mundo. E amanhã, quem é da mentoria, bora para aula, que a gente tem vocês vão na aula amanhã, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Beijo. Até mais.